Um dos maiores avanços científicos das últimas décadas foi a descoberta do mecanismo de ação dos genes. Isso se traduz no dogma central da biologia. Os formadores dos genes são os ácidos nucleicos, que são compostos por um grande número de nucleotídeos. Nesse vídeo, nós vamos entender o que são esses ácidos nucleicos e como eles estabelecem relações para a tradução dos genes e produção das proteínas. Vamos imaginar uma viagem dentro do nosso organismo, especificamente para naquele local onde se encontram os nossos genes. Os genes se encontram dentro dos ácidos nucleicos, dentro das nossas células. O principal é o DNA, que possui o nosso material genético, aquilo que é passado de pai para filho. Esse DNA se encontra no núcleo das células, então nós estamos adentrando a célula, essa parte maior é o núcleo, e essas partezinhas que acabaram de aparecer, que parecem um X, é o nosso DNA. O nosso DNA é muito grande, por esse motivo ele está condensado em partículas que nós chamamos de cromossomos. Esses cromossomos apresentam-se aos pares, nós temos 23 pares, e nele está o nosso DNA bem comprimido com a ajuda de proteínas. Mas se nós formos observar, o DNA ele apresenta dupla hélice e as bases nitrogenadas, que são timina, adenina, guanina e citosina, estão ligadas por pontes de hidrogênio para manter as duas fitas ligadas. Porém, quando é necessário autoduplicação, como por exemplo quando precisamos crescer ou para a reconstituição de algumas células, precisamos de repor células, o nosso DNA tem que ser copiado de uma célula para outra. Então, assim, nós temos um processo de autoduplicação. A primeira enzima separou as duas fitas cortando a ponte de hidrogênio. As outras enzimas, DNA polimerase, vêm inserindo novos nucleotídeos formando fitas novas. Dessa forma, a célula filha terá uma fita antiga e uma fita nova. Por esse motivo, é uma duplicação semiconservativa. Mas o DNA não sai do núcleo da célula e o código que ele carrega, para ser traduzido, é preciso que esteja no citoplasma. Por esse motivo, nós temos enzimas que também vão abrir o nosso DNA e vão copiar esse código em uma outra partícula que nós chamamos de RNA, que é um outro ácido nucleico, cujo diferencial é o açúcar ribose. O RNA ele tem a capacidade de sair de dentro do núcleo e ele vai para o citoplasma, onde vai acontecer a tradução. Essas partículas que parecem um X, uma cruzinha, eles apresentam o aminoácido. Eles são o RNA transportador. Eles leem o código do RNA mensageiro e fazem a tradução desse código, produzindo uma proteína que é formada pela união de sequências exatas, de acordo com o código, de aminoácidos. Dessa forma, são produzidas todas as proteínas, independente da proteína necessária para o nosso organismo, seja da coloração dos olhos, a cor da pele, dos cabelos ou de qualquer parte do nosso organismo. Isso se traduz basicamente no dogma central da biologia, que seria o DNA, que é transcrito e traduzido por outro ácido nucleico, que é o RNA, produzindo assim as proteínas. Este é um trabalho realizado pelas alunas Franciele Pajola e Jaqueline Rosa de Souza, do curso de pós-graduação em Ensino de Biologia da Universidade Federal de Goiás, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil.